com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular, a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando a Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo, porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas. Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque ele não tem tempo para treinar. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa mais sempre. Mídia paulista exalta poder decisivo do Flamengo em partida difícil contra o Vitória. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal ESPN Brasil, link na descrição. Os jornalistas do programa Linha de Passe destacaram a qualidade do elenco rubro-negro. Arrascaeta, por exemplo, mesmo sem atuar bem, fez o primeiro gol do Mengão. E BH fez o segundo, decretando assim a primeira vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar o recorte e na sequência a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Pode achar que em algum momento, como você pode jogar com um atacante de lado de campo, seja alguma coisa mais inteligente do que... Porque você tem um centroavante ali que pode também sair da área, mas para a bola chegar mais pela linha de fundo de frente para o Pedro. Você pode, em outros jogos, jogar com Pedro e Juninho. Jogar num 4-4-2, porque o Juninho sai muito da área, o Pedro se movimenta. Enriquecer as questões coletivas e torná-las eficazes, usando todo o potencial do elenco, é a missão do técnico. A missão do técnico não é arranjar um time titular. Quem tem que arranjar um time titular é técnico que tem elenco super limitado. Então, eu só dei algumas ideias aqui, que são muito óbvias, mas óbvias comigo falando no ar-condicionado, muito possíveis na teoria, mas quem implementa isso o treinador. E é muito claro, né, Vitor, que assim, se eu jogar sem o Arrascaeta e sem o Gerson, você vai sofrer mais, você vai ter mais dificuldade. Por mais que tenha um elenco espetacular, assim, são dois jogadores, é um jogador espetacular e é um outro que pode fazer a função dele sem cair tanto. São os construtores. No meio de semana a gente viu isso. E são jogadores que têm arranque, uma afinidade com a bola diferente. No meio de semana a gente viu o Luiz Araújo, que já jogou assim outras vezes. Já jogou assim com o Tite, que já jogou assim na Major League Soccer, pelos dois lados ou por dentro. Mas é diferente da dinâmica, na forma que recebe a bola. Ele recebe a bola pensando em partir. O Arrascaeta e o Gerson recebem a bola e já imaginando o que vai acontecer. Já imaginando a próxima jogada. A gente está falando de armadores, daqueles jogadores diferentes por dentro. E foi o que aconteceu no meio de semana, não tinha nenhum dos dois. Hoje, você pode se dar ao luxo de, sim, guardar o Arrascaeta em um jogo ou outro. Contanto que tenha um jogador como o Gerson, por exemplo, que hoje até foi recuado, para jogar adiantado. Porque ele faz. Ele consegue fazer as funções. O padrão pode ser isso que eu estava falando. Bom, beleza, eu não vou ter o Arrascaeta, o Gerson vai jogar, entendeu? E joga. Criar esses padrões que certamente o Felipe vai acabar criando. Como ele não teve contra o Deportivo Táchira, é claro que é uma equipe que sofre um pouco mais. Por isso que eu penso assim, ele vai ou não vai utilizar, vai ter os seus titulares? Ou colocamos o Gerson e o Arrascaeta como os jogadores que estarão nos principais jogos, e aí sim podemos colocar como jogadores titulares, e os outros ele consegue mesclar de várias formas. Você fala de cadeira cativa. Se for pensar em três que, se estiverem em forma, jogam sempre, são Gerson, Arrascaeta e Pulgar. Sim. Até pelas opções de banco, o Arrascaeta, como a Rafa falou, é um construtor, mas que tem o drible, o arranque. O Gerson é um construtor mais inteligente, um cara que vai pensar mais o jogo, articular, ocupar melhor os espaços do campo. E o Pulgar é disparado o melhor marcador que o time tem no meio campo, além de ter um bom passe. Quando você tira, como você falou, no jogo do meio de semana, o Gerson e o Arrascaeta, o Felipe usou 4 jogadores avançados, só que ninguém sabia jogar entre as linhas. E aí faltava a profundidade. Para esses caras, ter opção de drible. Porque, por exemplo, o time hoje do Vitória está marcando o Gerson, está marcando o Arrascaeta. Vai sobrar mais espaço para o Everton Cebolinha eventualmente receber uma bola no mano a mano. Se houver alguma inversão de jogo para isso acontecer, esses caras têm muito mais condições de fazer. O Arrascaeta associa muito bem com quem joga do lado esquerdo,
Porque as associações basicamente são Arrascaeta e Cebolinha, Wesley e Gerson, do outro lado. Né? Então são construções que estão muito bem definidas. Só acho que o Felipe, com o tempo, e esse é um desafio enorme, porque ele não tem tempo para treinar. Sim. Se ele tivesse uma semana, todas as semanas para treinar, ele viria com uma novidade ou com uma coisa a mais sempre. Eu não sei como é que ele vai fazer o que eu digo que pode ser feito a mais, jogando quarta, domingo e o Mundial, que outras equipes vão ter de período para se acertarem. E assim... Não sei se é viável fazer isso. Passou muito tempo viajando também, teve um treinamento antes da partida de hoje. E o futebol brasileiro, ou o campeonato brasileiro, eu não sei de onde a gente tirou que os jogos são fáceis. Os jogos são difíceis. E desse ano... Os primeiros 5 minutos poderia estar 2-0, mas não estava. E esse ano talvez seja um dos mais equilibrados da história. E tinha tomado um gol antes. Os jogos são difíceis. Não, claro, é porque você vai pensando, os principais adversários, os adversários que sobem, os adversários ali que estão lutando, o que sempre vão lutar contra o rebaixamento, são os considerados mais fáceis. Mas é claro que é muito difícil jogar contra o Vitória no Barradão. Porque, assim, vai ser difícil. Mas é mais difícil jogar contra o Vitória no Barradão ou contra o Palmeiras no Allianz Parque? Na teoria, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Mas Flamengo... acho que... Vai, fala. Não, assim, o Flamengo convive com uma cobrança, e é uma cobrança que acho que vem mais de um lado mais passional, né, do que a já passional torcida rubro-negra, e talvez de uma parte também da imprensa, com essa sombra de que o Flamengo, se não ganhar de todo mundo e se não jogar bem, assim, bem vistosamente, todos os jogos, temos um problema aí. E não é assim. Não é assim. Eu já falei isso aqui algumas vezes. O Flamengo não está para o Brasil como o Paris Saint-Germain está para a França. É diferente. O nível aqui é muito mais alto. Embora o trabalho do Felipe seja um trabalho espetacular, a distância ela tem diminuído, porque os concorrentes têm melhorado em massa. Tem tido cada vez mais adversários capazes de ganhar o Flamengo, embora o Flamengo melhore. Então, assim, o jogo de hoje não era um jogo fácil. Como o jogo do Palmeiras não foi um jogo fácil, e as duas equipes conseguiram vencer cada uma à sua maneira. E outra coisa, assim, a gente também não pode esquecer que o Felipe nem tem um campeonato brasileiro ainda nas costas. Sim. O número de jogos, ele também, eu acho ele ótimo, eu acho ele a melhor notícia do futebol brasileiro dos últimos tempos, mas ele também está aprendendo. E continua com uma derrota apenas. Na função. Desde que chegou no clube. Na função dele, ele também está aprendendo. Impressionante. Sim. Meu ponto é a discussão, a cobrança, a exigência de time titular para o Flamengo, acho que vale menos do que para qualquer outro time. Quer dizer, exigir que o Flamengo tenha um time titular que jogue constantemente, eu acho que não faz sentido a partir do momento que você tem um elenco como esse, porque realmente são muitas as opções. E aí, quando você tem tantas opções, o importante é você usar também todas essas opções para não te criar outro tipo de problema, que acho que é algo muito comum no futebol também. Então, acho que a hierarquia dos jogos... E ele estava do outro lado do balcão há pouco tempo. Ele sabe exatamente como as coisas funcionam. Talvez a própria liberação do Gabigol do jeito que foi, passe muito por ele falar, cara, eu quero resolver as coisas aqui de outro jeito. Mais fácil sem ele. Não quero ter problema, mais fácil sem ele. Então eu acho que não faz muito sentido assim, a gente exigir do Flamengo um time titular, ainda que, ok, como o Flamengo é o melhor elenco, é o melhor time, ou pelo menos tem o potencial para ser o melhor time, é normal que no jogo grande, no jogo da hierarquia maior, o Flamengo é que resolva... Sim. Quem ele vai pôr em campo. Sim. E o outro é que escale pensando no Flamengo. Sim. Mas aí nós estamos falando o quê? De, 10, 11 jogos na temporada. Tá. Estamos falando mais de mata-mata, talvez. Então, estou falando dos 7 jogos de Libertadores, e aí um outro jogo de brasileiro mais decisivo, que vai ser prioridade do Flamengo, como a gente viu, inclusive, na escalação de hoje. Acho que esse é um ponto importante também. O Flamengo cumprir aquilo que ele prometeu, e prometeu de maneira inteligente. Eu acho de que o brasileiro... Cara, o brasileiro é muito grande. O brasileiro é um campeonato enorme, é um campeonato difícil, e é um campeonato que quem tem o melhor elenco tem indiscutivelmente mais chances de vencer do que qualquer outra equipe. Ao contrário da Libertadores. Você pode falar, beleza, o Flamengo tem mais chance na Libertadores. Mas essa mais chance não é... Faz um jogo ruim. Não é a mesma coisa. Um jogo ruim te elimina, uma arbitragem pior te elimina, enfim. E é engraçado a gente discutir os titulares do Flamengo, porque como é um time com tantas opções, como já citamos aqui, fica difícil de sabermos qual é o principal time. Por isso que entra na discussão o time titular, ou quais são os principais jogadores para o Felipe Luiz. São todos eles. Mas saberemos ao longo da temporada, de acordo com o adversário. Eu acho que dá para ter uma ideia, assim. Mas de acordo com o adversário, de acordo com o você vê. Claro, do meio, assim, os laterais, o Wesley Alexandro, os Léos são os zagueiros,
Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Pedro quando disponível. Sim. Enquanto o Pedro não tiver, ou Everton, ou Juninho, e aí depende do jogo. E aí ele vai poder, mas ele vai poder utilizar todo o banco de reserva, claro. todo o seu elenco, Sabe e a assim ele coisa vai do conseguindo ganhar jogos o importantes. Santos histórico de Pelé, aquele que jogou quantas vezes? Sei lá, pouquíssimas, né? Se a gente... O próprio Pará. Flamengo de 19, o time Pará, titular isso. jogou poucas vezes Verdade. juntos, muito menos do que o imaginário popular Exato, imagina. porque tem dúvida que ser sobre o Bruno. assim. Porque tem que ser assim. Porque se você for escalar sempre os mesmos 11, você quebra a cara no calendário Quebra do os futebol caras. brasileiro. Quebra Quebra a cara e os Os caras. Deles você quebra outras coisas que não as caras, né? Mas assim... Pois é, mas não que precise também, né? O Arrascaeta, ele não precisa quebrar nada, porque ele realmente já está com uma parte física muito frágil. Desde a temporada passada, nessa temporada não está sendo diferente. Bom, vamos ouvir o Felipe Luiz. Ele está falando depois dessa vitória em cima do Vitória. Do ESPN, queria que você falasse um pouquinho aí da questão do Arrascaeta. Como é que você tem trabalhado com ele? Porque, enfim, teve a lesão na seleção do Uruguai e trabalhar a questão da carga física dele e como aproveitá-lo dentro de campo, segurar os minutos, a minutagem, para ele poder fazer o que ele fez hoje aí, por exemplo, e ao mesmo tempo que você pudesse falar um pouquinho do caráter decisivo do Bruno. O Arrascaeta, poxa, fizemos um planejamento tudo para ele, para a temporada, né? Ele teve uma cirurgia muito importante, muito difícil de recuperar, e aí fizemos uma pré-temporada onde tentamos cuidá-lo muito, e os minutos do Carioca foram para ele ir pegando o ritmo de jogo, para ele não ter uma sequência muito grande de jogos, para ele poder ir se desenvolvendo muscularmente, para voltar a ficar no peso. E com muito cuidado, porque claro, que treinador não quer botar o Arrascaeta todos os jogos, né? Claro que eu gostaria de colocar ele todos os jogos, mas fomos com muito cuidado. E o que aconteceu foi que o Arrasca fez uma grande final contra o Fluminense e foi para a seleção. E infelizmente aí a gente perde o controle, são metodologias de treinamento diferentes, não estou dizendo nenhuma melhor nem uma pior, são metodologias diferentes, onde o corpo do atleta geram adaptações a essa nova metodologia de trabalho, de treino. Uma coisa que a gente não controla é lá ele sentir o adutor. É uma lesão mínima que deu condição de estar hoje disputando esse jogo tão importante. Mas ao mesmo tempo tem que cuidar, porque quando o jogador ele vai para a maca, ele descondiciona, então tem que cuidar com os minutos, tem que agora cuidar com as sequências, mas claro que essa versão do Arrascaeta é muito importante para a gente, porque ele é muito determinante, ele é muito diferente. E o Bruno Henrique, eu vou falar para vocês, o Bruno Henrique eu disse sempre, é um cara que também voltou de lesão, jogou o primeiro jogo já de titular contra o Inter, jogou de titular depois de uma viagem, uma odisseia, e hoje estava exausto, né? Realmente ele não estava nas condições de começar o jogo, me informou isso, como outros atletas também não estavam, só que a diferença é essa, são jogadores que quando entram dão o máximo, o melhor para o Flamengo e acabam decidindo um jogo que estava difícil. Felipe, boa noite, Mercedes Almeida, Fazendo TV. Você falou sobre valorizar, né, esses dois resultados depois de uma viagem tão desgastante. Eu queria saber o que você pode tirar de positivo desses 3 pontos conquistados na Libertadores, 3 pontos conquistados no Brasileiro, numa realidade complicada que foi a viagem tanto para a Venezuela e para cá, e também o que você tira de aprendizado para os próximos jogos evoluir do time, além de querer saber se o Pedro vai estar à disposição no próximo jogo. Sempre, cada jogo que a gente joga, não digo que é um aprendizado, mas o jogo é um guia. O jogo é um guia de onde a nossa equipe ela deve ser corrigida, onde a gente deve evoluir, os pontos a trabalhar, e eles vão dando pistas, né? Esses jogos eles vão dando pistas pra gente. O jogo da Venezuela foi um jogo onde foi atípico, né? Porque você já sabe, e também pelo adversário que nos colocou em dificuldades, e aí sempre que o time não performa da melhor forma, ou se as coisas não fluem, sempre, como eu falei para vocês, sempre vou falar, o treinador que é responsável por essa performance. Então, se o time não performou na Venezuela, foi culpa do treinador. Por mais que tenha viagem no meio, por mais que tenha um monte de coisa que aconteça, sempre eu penso, né, ainda mais porque eu sou jovem, que poderia ter feito melhor, e aí durante esses dias a gente analisa para poder corrigir.
Hoje também fizemos coisas muito boas. O Vitória não chegou nem perto de tirar a bola no primeiro tempo da gente, mas sim que controlamos bem os contra-ataques, tivemos várias chances de gol, mas também tem coisas a melhorar. Por exemplo, a velocidade de circulação de bola foi lenta, e são vários detalhes que a gente pode ir aprimorando durante os próximos dias em vídeos e em treinamentos no campo. Então, esse é o aprendizagem que você falou, aprendizado que fica, mas constante melhorar sempre. Os comportamentos se perdem. E o Pedro, vamos ver, tem que falar com o doutor, mas eu acho que falta pouco. Fih, desculpa, você fala? Tudo bem? Boa noite, Gabriel Alfa, canal Paparazzi Rubro-Negro. Filho, queria te perguntar sobre o Nico. O Nico de la Cruz, que mais uma vez fez uma grande partida, mas muitos torcedores enxergam que ele, enquanto ainda não tem nenhuma contratação, pode ser uma opção para ser o reserva do Arrascaeta, jogando um pouco mais avançado, deixando de ser segundo volante, ele tendo Eric Everton Araújo ou Eric Ala, e dessa vez você enxerga se tem essa possibilidade do Nico jogar um pouco mais avançado, como ele chegou a fazer algumas vezes no River Plate. Obrigado. Poder pode, jogou na seleção do Uruguai ali. Eu acho que não é o melhor lugar para ele, eu acho que não é a melhor performance dele, seria quebrar um galho. E para isso, eu penso que aonde funciona e onde está, talvez seja a melhor dupla de volantes do Brasil, ou uma das melhores do mundo, essa dupla de volantes. 2 jogadores do seu auge, tanto físico como de conhecimento, de entendimento de jogo, sempre manter o que dá estabilidade ao time, o que dá controle ao time, e depois lá na frente as características dos jogadores são diferentes. Tem jogadores que são mais aceleradores, tem jogadores que são mais verticais, outros que são mais controladores, e eu tenho que tentar achar soluções. Não vou acertar sempre. Mas em função dos adversários, eu imagino um plano de jogo e eu trabalho em função desse plano com as características dos jogadores que eu tenho. Boa noite, Felipe. Eu adoro ver o Gozado Esportivo. Após essa vitória de 2-1 contra o Vitória aqui no Barradão, quais aspectos de desempenho você destacaria que foram fundamentais para essa virada do Flamengo, considerando a dificuldade de jogar fora de casa? Primeiro, como eu falei, eu destacaria como heróica, porque a gente percebe nos detalhes dos jogadores como eles se comportam quando vão pressionar, quando eles chegam. O jogador fresco, ele chega, o timing de pressão é exato, né? E hoje a gente via que estava um pouco um segundo atrás, né? Isso está relacionado justo à parte física de alguns jogadores, com que essa engrenagem muitas vezes não funciona da melhor maneira, e a gente percebe isso. Então, por isso eu qualificaria essa vitória como heróica nesse sentido físico do esforço que os jogadores fizeram, não só para a viagem, senão muitos voltando de lesão e estando no tempo parado. Depois, o time melhorou um aspecto que eu gostei bastante do jogo contra o Inter, foi que não perdeu a estrutura e a organização ofensiva em nenhum momento. Todos os jogadores se mantiveram nas posições. Passamos por um momento difícil no segundo tempo, onde o adversário encontrou um gol de fora da área, que eu sempre digo para os jogadores, se for para fazer ali, que faça, culpa minha. Ali a gente não consegue defender tudo, mas se chutar de fora da área e fizer um gol, ou se for o que acontece um desvio e o jogador acertar, parabéns para eles, a gente aplaude e vamos reagir. E eu senti que depois, mesmo com o cansaço, depois do gol, o time manteve a estrutura, os jogadores mantiveram as posições, os espaços apareceram e a qualidade deles também. E aí a gente conseguiu fazer a vitória, fazer o gol da vitória, e uma vitória muito difícil e muito importante para a gente. Felipe, fugindo um pouco do contexto. Nação, e o Flamengo bateu o Vitória pelo placar de 2-1. Jogo esse válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O nosso Mengão agora conquista a primeira vitória nesse campeonato, que é prioridade para o clube e que agora já temos 4 pontos. A primeira partida foi um empate diante do Internacional em casa e a segunda partida, vitória. Portanto, 4 pontos aí, né, na briga com os principais times aí para terminar em primeiro do Brasileirão 2025. Vamos aqui dar a nossa opinião, fazer a nossa análise do jogo e falar um pouco sobre tudo o que aconteceu na partida. Todos nós sabíamos que o Vitória entraria em campo para não ser goleado, vamos dizer assim.
O motivo é porque eles sabem que sua equipe é limitada e que o Flamengo é muito melhor do que eles. Portanto, eles entram com a estratégia, né, formando praticamente 2 linhas de 5 e apenas um jogador na frente para pegar os contra-ataques. E o Flamengo até teve boas chances, né? Agora, infelizmente, Cebolinha fez uma péssima partida. Juninho, né, que deu a vitória do Flamengo no primeiro jogo da Libertadores, não consegue fazer uma atuação boa. Perdeu também 2, 3 gols ali sozinho que não deve perder. Nós sabemos que Campeonato Brasileiro não terá partidas fáceis, não terá muitas goleadas. Hoje é a prova disso. O Flamengo, muito superior ao Vitória, não conseguiu balançar várias vezes a rede, justamente porque a pontaria do Flamengo está deixando muito a desejar. Penso eu que quando o Pedro voltar a essa equipe, ele vai deitar e rolar novamente, vai conseguir fazer muitos gols e, é claro, o Flamengo terá mais qualidade no setor ofensivo. Então destacamos aqui que a Arrascaeta, mesmo não estando bem, consegue ajudar o Flamengo, consegue achar aquele gol e abre o placar. Né? E assim o Flamengo faz algumas modificações, né? E a Arrascaeta sai, né? Outros jogadores saíram e o Flamengo recua um pouco. E o Vitória acha o gol de empate, né? Em uma bola que desviou, né? Rossi ficou totalmente vendido no lance. 1-1. E o Flamengo vai para cima sabendo que precisava vencer, né? Colocou os jogadores ofensivos justamente para isso, para pressionar o adversário. E em um contra-ataque, Luiz Araújo acha Bruno Henrique, que mais uma vez mostra o seu poder decisivo, o seu poder de centroavante, de atacante goleador. Flamengo 2, Vitória 1. Primeira partida que o Flamengo vence no campeonato, que agora continue ainda mais com essa regularidade muito boa. Participa aqui do nosso vídeo e deixa aí a sua opinião do que vocês acharam da partida do Flamengo.